Olá pessoal, meu nome é Flávio, sou aluno do segundo ano do Bacharelado em Química Tecnológica, com ênfase em Química Ambiental, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e membro do grupo PET Química desde abril de 2020. E hoje eu vou estar aqui falando um pouco para vocês sobre o seminário Explosivos, Átomos, Moléculas e Misturas. Então, primeiro eu queria fazer uma introdução sobre o que me motivou a fazer esse seminário. Basicamente, foi a explosão em Beirute. No dia 4 de agosto de 2020, né, ano passado, um incêndio, ele atacou um armazém no porto de Beirute, capital do Líbano, e nesse armazém tinha cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio. O nitrato de amônio ele é um fertilizante que possui propriedades explosivas. O que acontece é que esse fertilizante estava guardado em más condições, então o fogo se alastrou pelo armazém até que ele atingiu o depósito desse nitrato de amônio. Esse nitrato de amônio entrou em ignição e iniciou esse processo explosivo, que resultou nessa explosão ali da imagem. Isso deixou cerca de 150 pessoas mortas, milhares de pessoas ficaram feridas, e como esse nitrato de amônio gerou uma explosão tão grande, né, ele gerou essa onda de choque ali, que é essa nuvem que se expande e vai crescendo. Essa onda de choque ela deixou várias casas destruídas ali por conta justamente dessa velocidade, né? Dessa força que ela é capaz de aplicar. Isso quebrou janelas, danificou os prédios e então isso deixou diversas pessoas desabrigadas. Esse nitrato de amônio ele havia sido apreendido e estava lá retido no porto há cerca de 6 anos, basicamente sem cuidado nenhum, o que justamente ocasionou essa explosão ali do vídeo. Bom, vamos definir o que são explosivos, então. Os explosivos, do ponto de vista químico, eles são substâncias ou misturas que são capazes de reagir de forma muito rápida. Quando eles vão reagir, né, eles vão liberar uma grande quantidade de energia. Essa energia vai ser liberada majoritariamente da forma de calor. O explosivo, ele tem uma estabilidade, ou seja, a molécula ela não consegue se sustentar, né, não consegue se manter por muito tempo. Então, ela é facilmente quebrável. Essa instabilidade, né, esse processo de quebra, ele pode ser acionado por aplicação de energia. Quanto menor a energia, mais a tendência desse... Quanto menor essa quantidade de energia, né, melhor dizendo, quanto menor essa quantidade de energia para iniciar o processo de quebra dessa cadeia, maior a tendência explosiva daquela molécula. Bom, o que vai ser uma explosão? A explosão ela é uma expansão, ou seja, é uma quantidade de gases que está aumentando seu volume de forma muito rápida, que vai ser resultante de uma grande pressão. Essa pressão ela vai ser causada pela transformação, esse termo transformação entendo como reação, né, pela reação de um explosivo, seja por processo de detonação, processo de deflagração ou súbita liberação de pressão. Súbita liberação de pressão, a gente não vai falar tanto dele aqui, mas seria basicamente um grande acúmulo de pressão, grande acúmulo de gases num espaço pequeno, e daí inicia-se um processo de expansão, né, o que vai gerar essa pressão, né, que é o gás se expandindo até que ele iguale a pressão atmosférica. Já os processos de detonação e deflagração, a gente vai ver mais para frente aqui, porque são os processos mais ligados ao processo de explosão no explosivo. Então, o que é deflagração e detonação? A deflagração ela é a autocombustão no corpo, ou seja, a queima. Ela ocorre quando tem uma mistura de combustível e comburente na proporção adequada. Por que eu tenho que ter proporção adequada? Se eu tenho muito combustível ou muito comburente, eu estou desperdiçando energia. Então, eu preciso ter preciso ter proporções adequadas para que eu não tenha esse desperdício de energia. Para que eu possa aproveitar o máximo máximo de energia que aquele combustível pode me proporcionar. A deflagração ela vai apresentar chama. Isso pode acontecer na detonação, porque a detonação, devido às altas temperaturas, pode vir a acontecer uma combustão, mas a produção de chama é a mais característica da deflagração. Mas o principal ponto da deflagração que difere da detonação é a velocidade. A deflagração ela acontece em velocidades muito mais lentas, né, digamos assim, comparada à detonação. A deflagração ela vai acontecer ali na casa dos até 400 metros por segundo. A gente caracteriza como velocidades subsônicas porque a velocidade do som, a de 20 graus Celsius, é de 343 metros por segundo. Como são mais situações pontuais que vão ultrapassar essa velocidade, né, geralmente vai ser ali na mesma marca, ou até um pouquinho abaixo, vai dizer que são velocidades subsônicas.
Já a detonação, ela vai ser a transformação, como eu falei, a reação de um explosivo em produtos mais estáveis. Como é que isso acontece? Eu vou dar um exemplo aqui usando o modelo molecular. Aqui, né, se dá para ver bem a imagem, mas eu tenho a representação de uma molécula de TNT, o trinitrotolueno, né? Eu tenho aqui o grupo tolueno, né, CNO-benzene, com um carbono aqui embaixo. E aí eu tenho 3 grupos nitro, né, que são esses átomos azúicos com os vermelhos. Acontece que o nitrogênio, ele é um elemento que eu digo que ele é bastante antissocial. Ele só se liga com outros moléculas de nitrogênio. Ele não gosta de ficar assim nesse tipo de ligação. Então a tendência do nitrogênio é ser soltado aqui e se ligar com esse outro nitrogênio lá em cima, formando N2, né? Com esse substância mais estável aqui. O problema é que isso vai iniciar um processo de quebra nessa cadeia, né? E aí, quando ele inicia esse processo de quebra, toda essa molécula vai se desmontar e vai formar produtos mais estáveis, geralmente em estado gasoso. Por que eu digo geralmente? Depende muito da quantidade de cada. Depende da quantidade, não. Depende da composição de cada explosivo. O fulminato de mercúrio, por exemplo, ele tem mercúrio na composição. Quando ele explode, ele vai formar mercúrio líquido. Então, depende muito da composição. O que mais vai ser produzido são gases mesmo. É por isso que ele tem esse efeito destrutivo, porque são muitas moléculas, né, se expandindo ao mesmo tempo. Então, isso induz o processo de destruição. Mas, novamente, retorno a falar, ele não vai produzir só gases. Ele pode produzir líquidos, pode produzir sólidos, depende muito da composição de cada explosivo. Então, como esses nitrogênios aqui, né, os 3 nitrogênios, eles estão de forma muito instável aqui, né, eles querem sair daqui a todo momento, quando eu aplico uma quantidade de energia que não precisa ser muito alta, né, eu vou aplicar essa energia. Essa ligação que eu tenho aqui entre o carbono e o nitrogênio, ela se quebra. Com isso, esse grupo nitro, ele se solta. Isso vai induzir o processo destrutivo, né, nas moléculas, porque daí eu vou ter radicais livres aqui, aqui e aqui. Isso vai iniciar o processo de quebra, então, dessa cadeia carbônica. E, por fim, eu vou ter os demais elementos também se separando aqui, formando outros compostos. Por exemplo, eu posso ter esses 2 hidrogênios se ligando no oxigênio formando água, eu posso ter esse nitrogênio se ligando com esse nitrogênio formando N2, eu posso ter esse carbono roubando esses 2 oxigênios formando CO2. Então, existem várias formas de uma mesma molécula reagir, né? Tanto que ela é, digamos, até impossível de se determinar exatamente como um explosivo ele vai reagir, né? O que ele vai formar. Tem as tendências, né? Ele geralmente vai formar ali CO2, ele vai formar água, N2, mas também pode ser que ele forme o monóxido de carbono, ele pode ser que ele forme a amônia. Então é meio aleatório, mas existem as tendências, né? Que como você geralmente as moléculas menores e mais estáveis, até de triatômicas, como a água, dióxido de carbono, gás nitrogênio e por aí vai. Então, a reação de detonação ela também vai se caracterizar pela grande liberação de gases, né, como se tem, além de picos de pressão e temperatura. Esses picos de pressão são devido à grande liberação de gases, né, que vão ser produzidos num intervalo de tempo muito curto, e a temperatura é justamente a questão dessa reação de decomposição química, nessa quebra dessas ligações moleculares, ser um processo exotérmico, o que vai liberar energia. Então, como eu falei, ela vai se caracterizar pela quebra de ligações moleculares, não necessariamente pela produção de chama, que é característica da deflagração, né, se é uma combustão. E o principal diferencial é a questão da velocidade. A detonação acontece em velocidades de 1.000 até 8.500 metros por segundo, o que é muito mais rápido que até os 400 metros por segundo ali da deflagração. Como acontece em velocidades muito altas, ela tem um poder de destruição maior. Então, aqui eu tenho a representação da detonação. Basicamente, aqui em cima eu tenho o explosivo iniciador. Esse explosivo iniciador ele é mais sensível, então explode com mais facilidade. Essa explosão dele gera uma onda de choque que percorre esse meu outro explosivo, que é essa barra laranjada. Quando essa onda de choque percorre, ela vai ser a aplicação de energia mecânica, né? O que vai induzir a quebra de ligações moleculares. A quebra de ligações moleculares vai produzir mais moléculas gasosas, que vão estar se expandindo, gerando mais ondas de choque, que vão gerar mais quebra de ligações moleculares, o que vai gerar maior reação química e, por fim, esse processo vai ser repetido até que eu tenha a completa reação das moléculas dessa minha barra explosiva. Então, aqui um exemplo de detonação, né? Como eu falei, a quantidade de gases gerada era muito grande em alta velocidade, isso dá um poder de destruição muito grande, né? Pela pressão que ele gera.
Então, a detonação, perdão, é muito utilizada para demolição de rochas, demolição de prédios e demais estruturas. A deflagração ela é comum em armas de fogo, né? Ela tem um poder de destruição menor, o que impede que ela danifique tanto a arma de fogo quanto o projétil. Então, ela é, digamos, mais garantida por um efeito balístico, né? Sem prejudicar o desempenho. E ela vai acontecer, então, ali, geralmente dentro do cartucho, do projétil, né? O que vai gerar essa grande quantidade de gases que vai ter no espaço confinado. E essa quantidade de gases vai empurrar o projétil que vai dar a velocidade dele para ser disparado. Então, vamos falar da classificação. Existem três formas de classificar explosivos, que é por composição química, aplicação prática e tipo de combustão. A principal classificação vai ser por aplicação prática, mas mesmo assim a gente vai falar das outras duas. Tá. Então, por composição química, eu tenho basicamente duas classes. Os explosivos simples e explosivos mistos. Os simples, você é composto por uma única substância explosiva. Por exemplo, o TNT, que eu mostrei aqui, o nitrotolueno. É basicamente isso aqui que eu vou ter. Lógico, ele pode ter alguma impureza ou outra do processo de produção, mas que vai ser adicionado intencionalmente só TNT, nitrotolueno. E eles podem ser mistos, né? Explosivos mistos, então, eles vão ser compostos por substâncias que, separadas, elas não são explosivas, mas quando junto elas adquirem propriedades explosivas. Por exemplo, a pólvora. Pólvora formada de salitre, né, que é o neutrador de potássio, formado por enxofre e carvão. As três paradas não são explosivas, mas quando juntam, são explosivas. As substâncias simples, eu ainda posso redistribuir elas em homogêneas e heterogêneas. Homogêneas, somente aquela substância, por exemplo, a TNT que eu citei, ou eu posso ter um aditivo junto daquela substância simples que vai dar determinada característica para ela. Isso vai ser um explosivo heterogêneo. Um exemplo é a dinamite. A dinamite é um explosivo simples, né, a nitroglicerina, porém eu adiciono terra de atomácea, né, que eu vou falar mais para frente, lá, quando eu for falar da história dos explosivos, que vai dar mais estabilidade para ela. Então é um aditivo que ele não tem propriedade explosiva, mas ele dá uma outra propriedade ali para o meu explosivo que varia a minha aplicabilidade dele. Então, exemplos. Então, a pólvora, como eu falei, né, um explosivo misto composto de carvão, enxofre e salitre. E a nitroglicerina composta a dinamite, perdão, composta de nitroglicerina e terra de atomácea. Seria então explosivo simples ou heterogêneo. Por aplicação prática, é a principal forma de classificar os explosivos, então. Eles vão ser autoexplosivos ou baixo-explosivos. Os autoexplosivos ainda vão ser divididos em primários ou secundários. Então vamos começar lá pelos explosivos primários. Eles também são chamados de iniciadores. Eles são explosivos que vão ter a finalidade, então, de provocar a explosão de explosivos mais potentes que eles. Eles vão explodir por meio de detonação e eles possuem uma sensibilidade muito alta. Por conta deles terem uma sensibilidade muito alta, eles são mais perigosos, né? Eles podem explodir com mais facilidade. Então, eles são utilizados em menor quantidade. Um exemplo, fulminato de mercúrio. Então, por que eu vou usar o explosivo iniciador? Como ele é mais fácil de explodir, eu preciso aplicar menos energia para iniciar o processo de explosão dele. Aí, a explosão dele, eu posso utilizar o efeito, né, aquela onda de choque que ela gera, para explodir outros explosivos mais potentes, que vão ser os meus explosivos secundários, né, ou os explosivos de ruptura. Explosivos de ruptura, eles vão ser explosivos que vão ser destinados à produção de um trabalho de destruição, né? Então, quero demolir um prédio, explosivo de ruptura que vai fazer esse trabalho. Eles exigem, então, uma onda de detonação do explosivo primário para que ele possa iniciar, digamos, de forma correta. Deixa eu tirar uma outra da frente. Eles também vão reagir por meio de detonação, né? Não é deflagração. A detonação é mais potente, como falei, justamente por ser velocidades mais altas. Eles são menos sensíveis, então, com os iniciadores, mas eles podem com mais violência. Um exemplo, a nitropenta. Já os propelentes ou baixos explosivos, eles vão ser explosivos que vão ter a finalidade de efeito balístico. Eles vão se transformar por deflagração. Como eu falei, eu vou usar eles para efeito balístico justamente porque eles não são tão fortes, então eles não danificam nem o objeto que eu estou usando para lançar, né, por exemplo, uma arma, e nem danificam o meu projétil. Aí aqui eu tenho os exemplos. Explosivo de ruptura, então, usado para demolição. O iniciador a gente não consegue ver ele ser utilizado basicamente em explosões, né? A gente não consegue ver ele ali por conta dele ser utilizado em baixa quantidade.
Então a gente encontra mais vídeos deles demonstrando a sensibilidade deles. Ali no caso, a nitroglicerina, sendo mostrada que ela é sensível a ponto de explodir, né, com uma martelada. E o propelente ali embaixo, né, a pólvora que é usada para disparo de canhões. Então, classificação por combustão, essa também não é muito importante, mas é bom eu ter o conhecimento dela. Eu vou ter basicamente explosivos de combustão completa e explosivos de combustão incompleta. De combustão completa, eles vão queimar, né? Eles vão sofrer combustão até que eu não tenha mais nenhum produto inflamável. Por exemplo, a nitroglicerina. Se eu queimar a nitroglicerina, ela vai produzir basicamente substâncias que não são inflamáveis. Elas não vão induzir um novo processo de explosão. Já os fusíveis de combustão incompleta, eles queimam de forma incompleta, né? E eles vão acabar produzindo produtos que ainda podem sofrer uma queima. Por exemplo, o monóxido de carbono. Explosivo que explode por combustão completa, o TNT que eu já tinha citado antes. Tem como prever isso? Sim, eu posso olhar as quantidades de cada alimento naquela composição. Se a quantidade de oxigênio é maior ou igual ao dobro da quantidade de carbono mais a metade da quantidade de hidrogênio, esse explosivo é de combustão completa. Agora, se a quantidade de oxigênio é menor, né, que o dobro da quantidade de carbono mais metade da quantidade de hidrogênio, é explosivo de combustão incompleta. Como eu falei do exemplo da TNT, a gente pode olhar aqui na molécula. Então, ó, quantos oxigênios eu tenho? 2 em cada grupo nitro. Então, 6 oxigênios no total. Quantos carbonos eu tenho? 2, 4, 6, 7. Então, o dobro da quantidade de carbono, 2 vezes 7, 14. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5. Metade da quantidade de hidrogênio vai totalizar, então, é 2,5. 2,5 mais 14 vai dar 16,5. A minha quantidade de oxigênio era 6, então isso significa que a minha quantidade de oxigênio é menor, então, que o dobro da quantidade de carbono, mais metade da quantidade de hidrogênio. Então, o TNT, quando ele se reagir por combustão, ele vai estar me produzindo explosivos inflamáveis ainda, como o monóxido de carbono. Então, vamos falar do ponto mais rico dos explosivos, que é a história deles. Os explosivos, né, eles têm uma história bastante longa, então eu separei só os principais pontos aqui. O primeiro explosivo que a humanidade descobriu foi a pólvora. Os registros mais antigos datam do século IX, aproximadamente, na China. Esses registros, eles diziam, nas palavras dos alquimistas chineses, que quando se misturava o carvão com enxofre e salita, ela tinha propriedades perigosas, né? Justamente por conta desse potencial explosivo. Então, os chineses passaram a utilizar, né, a pólvora para outros quesitos. No caso, eles acabaram descobrindo a pólvora por acidente, né? Porque a alquimia, como a gente bem sabe, os alquimistas eles buscavam ali pedra filosofal, buscavam transmutação de metais, então eles iam misturando em diversas substâncias. Então, dessa forma, eles acabaram descobrindo muitas coisas. A pólvora foi uma delas. Foi descoberta ao acaso por conta desse processo. Então, os chineses passaram a utilizar a pólvora para encher varas de bambu e ele jogava lá no fogo. Por quê? Porque quando você faz isso, né, aquela pólvora, ela queima dentro do bambu, gera uma grande quantidade de gasosa e isso vai estourar a vara de bambu. Quando ele estoura essa vara de bambu, ele gera um estrondo muito grande. Os chineses acreditavam que esse estrondo ele espantava os maus espíritos. De uma certa forma, né, esse costume dos chineses virou uma tradição. Eles foram, obviamente, evoluindo essa questão das varas de bambu, eles foram adicionando outros aditivos que davam até cores ali naquele explosivo. E isso foi evoluindo até o que hoje a gente conhece como fogos de artifício. Então, os fogos de artifício, por exemplo, são utilizados no Réveillon, né, que são queimados ali na passagem de ano, ele justamente vem dessa cultura chinesa de utilizar eles para espantar maus espíritos. Ou seja, a explosão dos fogos de artifício na virada do ano significa uma forma de espantar as coisas ruins para o ano que vem. Então, seria basicamente essa a história da pólvora, né, a relação dela com os fogos de artifício.
A nitroglicerina ela foi um ponto de virada ali na questão dos explosivos, porque ela foi descoberta em 1847 e ela foi o primeiro explosivo sintetizado pelo ser humano. Ela foi descoberta pelo italiano Scano Sobreiro, quando ele misturou o ácido nítrico com ácido sulfúrico e a glicerina. A glicerina ela é um subproduto, então, da produção de sabão, né? O sabão é produzido quando tem um ácido graxo. Eu vou misturar ele com uma base forte. Então, essa base forte vai transformar aquele ácido graxo num sal orgânico, né? E uma parte dessa cadeia de ácido graxo que sobra é justamente um álcool, que é a glicerina. A glicerina, ela não tem tanta aplicabilidade. Hoje em dia, ela é utilizada mais na parte cosmética porque ela ajuda, digamos assim, a segurar a umidade do ar na pele, o que ajuda a hidratar. Mas na época não se utilizava muito para tanta coisa. Então, o Ascano Sobreira, né, ele misturou ele com ácido nítrico e ácido sulfúrico, tentando dar uma aplicabilidade da glicerina, e ele criou um líquido viscoso, semelhante ao mel, né, como você pode ver ali na imagem. E esse líquido, ele era extremamente perigoso de se manusear. Ele explodia, né, dependendo da forma como você pegava no frasco ali. Então, o Ascano Sobreiro, ele descobriu a nitroglicerina dessa forma. Só que ela não tinha muita aplicabilidade, porque ela justamente era muito perigosa. Até que um acidente acontecido numa fábrica de explosivos, né, de nitroglicerina, mudou a história. Esse explosivo, ele aconteceu numa fábrica da família Nobel, uma família sueca, e isso levou à morte do irmão de Alfred Nobel. Alfred Nobel, então, ele ficou obcecado por domar aquele explosivo, né, que tirou a vida do irmão dele. E assim, ele foi misturando a nitroglicerina com diversas substâncias, até que ele testou uma terra fóssil, né, que vem da degradação de algas, chamada Killsgård, ou como a gente chama, terra de atomácia. E aí ele percebeu que isso criava uma pasta, né, misturada com a nitroglicerina que era líquida, e essa pasta ela era bem mais estável e ela ainda assim tinha uma explosão bastante forte. Não tão forte quanto a nitroglicerina pura, mas ainda assim forte o suficiente para ter uma aplicação para ela. Isso acontece porque a Killsgård, ou terra de atomácia, ela vem de uma decomposição de algas e essas algas elas são ricas em silicatos. O silício, né, o que compõe silicatos, ele é bastante estável. Devido a essa estabilidade do silício, né, ele é pouco reativo, na verdade. Isso evita, então, que choques, né, cheguem até a nitroglicerina, né, iniciando o processo de explosão dela, assim como também impede uma possível reação ali entre substâncias ao redor da nitroglicerina por conta do silício ele ser, digamos, inerte e não reagir tanto, não podendo formar de compostos no meio do meu explosivo. Então, o Nobel ele passou a envelopar essa pasta dentro de tubos cilíndricos, que hoje são chamados de tamanho de bananas, e ele apelidou não, ele deu um nome, né, de dinamite para essa explosão dele. O Nobel então se tornou um homem muito famoso por ter criado um explosivo útil para a humanidade, né, que tinha um poder de destruição bastante grande. E o Nobel ele queria utilizar esses explosivos justamente para obras civis, porque na época era inviável bastante algumas obras que a gente conhece hoje. Por exemplo, hidrelétricas eram algo impossível de se imaginar por conta do processo, canais que se tinham às vezes que demolir leitos rochosos muito grandes para se construir. Então isso tornou diversas obras possíveis. O problema é que essa descoberta do Nobel foi no final do século XIX. Então o mundo já caminhava para a Primeira Guerra Mundial, né? Ali já começavam a acontecer naquela época alguns conflitos, queriam dar os primeiros passos para a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana, foi ali no final do século XIX. Então, os explosivos do Nobel passaram a ser utilizados como armas de guerra. Isso fez com que muitas pessoas passassem a criticar ele, considerado uma pessoa ruim. E, na intenção de mudar a imagem que as pessoas tinham dele, o Nobel deixou a fortuna dele para criar um prêmio que premiasse as pessoas que fizeram algo de bom para a humanidade. Assim surgiu o Prêmio Nobel. E aí esse perfil que aparece ali na medalha do Prêmio Nobel é justamente Alfred Nobel. E aí, o último ponto importante, né, de mais importância, né, digamos assim, na história dos explosivos foi a questão das bombas atômicas. Não tem como se falar de explosivos sem mencionar bombas atômicas. Em 1938, basicamente, o processo de fissão nuclear ele foi descoberto. Ele é um processo conhecido antes? Era, só que ele não era interpretado de forma correta.
Em 1930, por exemplo, Enrico Fermi ele já tinha realizado o processo de fissão nuclear, só que ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Em 1968, outros cientistas como Otto Hahn e Elise Meitner, eles fizeram a interpretação correta desse processo. E eles chegaram à conclusão de que quando você bombardeia um átomo de urânio com um nêutron, esse átomo de urânio se quebra em dois, e isso libera muita energia no processo. Esse é o processo de fissão nuclear. O problema é que essa descoberta aconteceu em 1938, que é um ano antes da Segunda Guerra Mundial. Então, quando se iniciou a guerra, esse processo, né, de fissão nuclear passou a ser visado como algo para se produzir bombas. Então, a Alemanha, né, que tinha um interesse muito grande de vencer a guerra, né, e passar a ser uma potência dominante, ela começou então a buscar produzir uma bomba nuclear. Os Estados Unidos então eles tinham muito medo que os alemães chegassem primeiro nessa bomba, né, porque isso significaria mais pessoas mortas, ainda mais do que já se vinha tendo na Segunda Guerra Mundial. Então eles iniciaram o projeto Manhattan, junto com a Inglaterra, na intenção de criar essa bomba atômica antes. E em 1942 acontece então o primeiro teste nuclear, que foi o teste de Trinity. E em 1945 explodiram então as duas bombas duas bombas nucleares em uma guerra. São as únicas duas até hoje, esperamos que continuem sendo as únicas duas, que foram explodidas em Hiroshima e Nagasaki, o que alguns dias depois levou à rendição do Japão, encerrando então o conflito. Em 1952, então, é criada a primeira bomba de fusão nuclear, uma bomba de hidrogênio, né? Ela funde o hidrogênio, então, ela junta dois átomos e forma um novo, e isso libera ainda mais energia no processo, que é a bomba de fissão. E essa bomba era chamada Dev Mike. Ela então foi testada em 1952. Em 1961 foi, digamos, o marco dessa corrida nuclear na Guerra Fria, porque a União Soviética, né, que rivalizava com os Estados Unidos, criou a maior explosão da história, que foi o teste da Tsar Bomb, que é aquele que pode ser visto na imagem da direita. Só para avisar, aquela imagem ali ela é acima das nuvens, não é que aquilo ali no chão seja o chão, aquilo ali é nuvem, só para você ter uma comparação da altura em que foi essa nuvem cogumelo. Essa foi a maior explosão da história e foi onde a humanidade olhou e pensou assim, não, é hora de parar de desenvolver isso, porque isso vai levar à nossa destruição, porque ali foi comprovado o quanto que as armas nucleares são destrutivas. Aqui a gente tem uma representação do que foi esse teste da Tsar Bomb, e um fato curioso é que ela foi reduzida. A capacidade dela era de 100 megatons. 1 megaton se refere a 1 milhão de toneladas de TNT explodido. Essa bomba ela tinha capacidade para 100 megatons, ou seja, 100 milhões de toneladas de TNT explodindo. Só que, como eles tinham medo que isso pudesse causar muito prejuízo, né, na atmosfera terrestre, eles reduziram ela pela metade e explodiram só 50 megatons, o que gerou uma explosão enorme, que destruiu janelas de casas a milhares de quilômetros de distância e, inclusive, gerou um terremoto que ele podia ser medido ainda depois de dar 3 voltas na Terra. Então, foi uma explosão bastante grande. E o dia que essa explosão aconteceu, né, ele é chamado até hoje do dia em que a humanidade criou um segundo sol na Terra. Então, só para a gente definir o que vão ser explosivos atômicos, eles vão ser armas de destruição em massa que são baseados em processos nucleares, não em processos químicos, diferente dos explosivos que a gente vinha vendo até agora. Eles liberam mais energia que os explosivos químicos por conta desse processo de fissão e fusão nuclear. O que vem esse um ou outro? Fissão nuclear, como eu já expliquei, eu quebro um átomo em dois e libero energia no processo. Fusão nuclear, eu junto dois átomos e formo um novo, liberando energia no processo. Como é que você forma essa energia? Basicamente, se eu pegar o processo de fissão nuclear, os dois átomos que eu formo após a quebra, se eu juntar eles, a massa resultante não é igual à massa inicial. Da mesma forma que no processo de fusão, se eu pegar o átomo que é formado ao final, a massa dele é menor do que a soma das massas dos átomos que eu tinha no começo. Então, para onde que vai essa massa que sumiu? Pela equação de Einstein, né, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, eu posso subentender que a minha massa que sumiu, ela foi convertida em energia. Só que, se a gente for parar para analisar, a energia produzida, ela já é grande o suficiente para deslocar um grão de areia. A energia de um átomo, por processo de fissão, que libera menos energia, ela já é suficiente para mover um grão de areia. Agora, imagina, por exemplo, um mol de urânio, né, que tem 6,02 vezes 10 a 23
átomos do urânio. Então, a quantidade de energia que um mol do urânio liberaria era muito grande. Tanto que a explosão de Hiroshima, ela não utilizava nenhum grama de urânio e já liberou toda aquela quantidade de energia. Então, é daí que vem essa energia dos explosivos atômicos. Então, para encerrar, só para dar alguns exemplos, aqui seria uma tabela que mostra a quantidade de gases, né, que é produzida em média, digamos assim, por um mol de cada explosivo. A nitrocelulose, né, que é formada quando eu reajo então o ácido nítrico com a celulose, né, a nitroglicerina, que a gente já viu lá das canas sobreiro, o nitrato de amônio, que é a explosão de Beirut, e o TNT, que é o nitrotolueno. Como eu falei, essa é, digamos, uma suposição, né, porque não necessariamente eu vou ter esses produtos formados e não necessariamente nessa proporção. Isso aí é, digamos, uma generalização, porque, como eu falei, cada explosivo pode reagir de várias formas diferentes. Então, aqui, só alguns exemplos de moléculas explosivas. Aquela lá em cima é o TNT, né? Que eu já tinha mostrado para vocês antes, o tolueno. Aqui embaixo, fulminato de mercúrio, nitrato de amônio, nitroglicerina, nitropenta, azida de chumbo, ácido pícrico. Aqui em cima é a nitrocelulose. E aqui é um explosivo militar chamado RDX. Esse aqui é o infográfico que compara então as explosões nucleares realizadas pela humanidade. A de Zero Bomb é maior. E aqui embaixo as de Hiroshima e Nagasaki. Para se comparar então, por exemplo, com o Monte Everest, com a altura de voos, só para você ter uma ideia então da magnitude dessas explosões. Aqui são algumas referências que eu utilizei. Não deu para colocar todas porque era bastante coisa. Então, por fim, só queria agradecer a atenção de todos e também eu convidar todos para o próximo seminário que a gente terá no dia 18 de agosto, às 17h30, também em live no YouTube, será a Química por trás das tecnologias. Então, é isso. Novamente, agradeço a todos pela atenção e até mais.